14 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Seja muito bem-vindo. Começa aqui mais um programa Salutes. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, e faz um link com o que há de mais moderno na área da medicina, qualidade de vida e bem-estar. E o Salutes, com muito orgulho, a gente está quase 9 anos aqui no ar, já promulgou algo que está realmente acontecendo. Entre outras coisas, que a medicina quântica, a medicina mais relativista, a medicina mais moderna que está acontecendo, está resgatando algo do passado. Prova disso é o programa de hoje. Nós vamos falar sobre disbiose intestinal. Quando há um desequilíbrio das bactérias, as bactérias são boas e as bactérias ruins, ambas vivem no nosso intestino. Quando há um desequilíbrio entre esta população, a microbiota começa a sofrer, você não absorve os alimentos, começa a ter uma série de patologias, uma série de sintomatologias relativas a esse desequilíbrio. Portanto, os chineses, há 5.000 anos, davam tamanha importância ao intestino delgado, que tem até um capítulo no estudo da acupuntura que a gente fala do pensamento de barriga. Olhem só, que é a meditação. Quando você medita, uma própria posição do Tai Chi Chuan, você põe a mão esquerda, a mão direita e põe um pouco acima do umbigo, no Ta Tian. Esse ponto, que é um céu anterior, na verdade, você está se relacionando com as suas próprias vísceras, o intestino delgado. Então você esvazia a mente e vai buscar o pensamento interior por intermédio das vísceras. E essa víscera principal é o intestino delgado. Ele é tão importante para a medicina tradicional chinesa que ele é um órgão acoplado, ele é o yang do yin. E sabe qual que é o órgão yin dessa víscera intestino delgado? Nada menos do que o próprio coração, que os chineses chamam da sede do Shen, a sede do espírito, a sede da consciência. Olhem só a importância do intestino delgado. E recentemente a medicina está dando atenção a isso. Muitas vezes, muitos artigos a gente tem visto em que tudo começa no intestino. A medicina hoje admite que várias doenças começam pelo intestino. Esse realmente é um tema bastante interessante, bastante importante, e eu vou ter o prazer de receber um dos especialistas aqui neste tema, que é o Dr. Alain Machado Dutra, que é médico urologista, tem mais de 20 anos de formação e 16 anos de especialidade. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Associação Americana de Urologia. MBA Executivo em Saúde pela GV, pós-graduando em Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Trabalha com Medicina Integrativa, Funcional e de Qualidade de Vida. Portanto, se eu fosse você, ficaria aí muito bem sentadinho, acompanhando esse programa. Infelizmente, a nossa transmissão pelo Facebook não está ocorrendo, mas você pode assistir pelo www.alltv.com.br e fazer suas perguntas pela minha fanpage do Facebook, facebook.com/salutestv, facebook.com/salutestv. Nossos trabalhos técnicos é do Paulo Xerec, neste programa Salutes, desta segunda-feira, que o programa, como sempre, é um programa que vive em ressonância com a própria vida. Muito bem, como eu disse na abertura, nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Alain Machado Dutra, urologista há mais de 20 anos. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao Salutes, doutor. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu venho acompanhando o trabalho do João Carlos há algum tempo, que é muito bom, muito interessante. E a TV Salutes sempre com um conteúdo de muito boa qualidade para todos nós. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo. Desbiose intestinal. Eu tenho feito chamadas, pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente conhece um pouco, que é um pouco esse desequilíbrio das bactérias boas e ruins no intestino. Exatamente. Vamos começar com esse conceito, doutor Alain. Então, hoje em dia, a medicina mais moderna que existe está considerando que existe um órgão virtual no nosso organismo. Tá? Esse órgão virtual que não é feito por nenhum tecido nosso, sim pela microbiota, né? O microbioma. Então, nós temos toda uma flora intestinal que funciona como se fosse um órgão
anexado ao nosso organismo. Então, para você ter uma ideia, só 10% do DNA do nosso organismo é de nossas células. 10%? Só 10%. 90% do DNA que está no nosso corpo são de bactérias que vivem no nosso intestino. São trilhões de micro-organismos e bactérias que vivem em harmonia conosco, né? E elas participam ativamente de vários processos biológicos, né? De produção de vitaminas do complexo B, da vitamina K. Elas ajudam a digerir os alimentos, tem enzimas nessas bactérias que ajudam a digerir os alimentos. Essas bactérias se alimentam e ajudam na defesa imunológica do nosso organismo. Elas produzem várias substâncias como o ácido graxo de cadeia curta, que é o ácido butírico, o propiônico e o ácido acético, que são substâncias que nutrem o enterócito, que é a célula do intestino, e também ajudam na defesa do nosso organismo. Tá? Tanto é a importância só dessa abertura, Xerec, tanto é, o Xerec foi ali, já voltou. Problema técnico. Tanto isso é importante, a vitamina B12, principalmente como nós entendemos pela medicina chinesa, ótimo para os músculos, a K2 para toda a função cardiorrespiratória, sobretudo para o coração. Ou seja, na pequena live que a gente fez sobre esse programa, falava exatamente sobre isso. Não adianta você ficar suplementando um monte de vitaminas e nutrientes, princípios da nutracêutica, se você está com desbiose intestinal. Isso é verdade. Não há nenhuma absorção. Não há absorção nenhuma. Isso é uma coisa que a medicina tradicional não valoriza muito, mas está aos poucos começando a valorizar pelos trabalhos de ponta que estão acontecendo na nutrogenômica, que estão descobrindo realmente o papel fundamental do microbioma, que é esse órgão virtual, como eu falei, que hoje é considerado como se fosse um órgão, apesar de não fazer exatamente parte do nosso organismo. E que se você tem uma desbiose, que é o que é a desbiose? Desbiose é quando você tem mais bactérias ruins do que boas no intestino. E esse desequilíbrio acontece por vários motivos, tá? Um dos motivos é o excesso de uso dos bloqueadores de canal de próton, né? Os prazóis da vida, né? O meprazol, lansoprazol, esomeprazol, entre outros, né? Que inclusive, desculpe, só um apêndice importante, doutor, há pesquisas falando que o uso contínuo acima de 18, 20 anos causa até demência. Com certeza. O que faz com que a medicina tradicional chinesa esteja correta nesse sentido, de que faltou alimentação. O nosso intestino é o segundo cérebro. Ele tem uma quantidade absurda de neurônios no nosso intestino e tem comprovações de que o que acontece de ruim no nosso intestino afeta diretamente o nosso cérebro, né? A gente não tem aquela palavrinha do popular que quando a pessoa está enfesada, exatamente, ela está com problema. Isso daí não podia ser mais correto. Está enfesado, na realidade, faz todo sentido, né? Quando você está com constipação, seu intestino não está funcionando direito, o seu cérebro não funciona direito. O maior produtor de triptofano do organismo é o intestino. O triptofano é o precursor da serotonina. Exatamente, o precursor da serotonina, que é um dos principais neurotransmissores do cérebro. Então você percebe que você tem que ter um intestino funcionando direito para o seu cérebro funcionar direito. É fundamental. Inclusive, várias depressões, ansiedades, quadros ansiosos, depressivos, se iniciam no intestino desbiótico. Quer dizer, hoje, inclusive, os psiquiatras têm essa clareza? Hoje? Não tem. Infelizmente, a maioria dos psiquiatras, os que não trabalham com medicina integrativa e funcional, eles não têm essa ideia de que realmente o intestino dá origem a várias doenças psiquiátricas, né? Agora, uma das perguntas que não querem calar, doutor Alain, inclusive fizeram essa questão já na chamada do programa durante a semana passada, eu tenho certeza que o senhor pode responder muito bem a isso, é a questão do autismo, né? Quer dizer, todo mundo fala, inclusive tem pacientes com síndrome de Asperger, que é uma das... Eu tenho aqui para revelar para vocês, que a maioria das pessoas não sabe disso, mas eu tenho um filho autista. Sim. Então eu tenho um filho que tem uma forma leve de autismo, então eu posso falar com uma certa categoria sobre isso. Apesar de não ser especialista de autismo, eu vivo no dia a dia, né, o que é o autismo. Mas a importância de uma alimentação adequada para tratar fundamental, o autismo. Fundamental. A questão era essa. Sim. Quer dizer, qual que é as perguntas, o que deveria ser ministrado como alimento para criança autista? Você deve ter muito mais experiência, inclusive prática na própria família, né? Sim, você sabe que o autista, existem várias teorias, né, de deficiências alimentares levando ao autismo, né? Então é fundamental que o autista tenha suplementação de ômega 3, porque hoje a alimentação é muito fraca em ômega 3. As crianças normalmente comem pior ainda do que os adultos, né? Sim. Elas têm tendência a comer ainda mais alimentos
muito processados, né? Os farináceos ultraprocessados, né? Os fast foods, né? E é muito importante porque as crianças, inclusive, não têm hábito de comer peixe, então você tem que criar esses hábitos do seu filho de comer peixe e suplementar o ômega 3, que é fundamental. Mesmo porque existe o ácido DHA, né? Que é um dos ômega 3 mais importantes, que tem papel fundamental no funcionamento do cérebro. Né? Então, o ômega 3, né? Você tem que verificar se essa criança está com deficiência de iodo, é outro alimento fundamental que, se ela tiver com deficiência, tem que ser comprovado por exames, suplementar o iodo também. Alimentação rica em polifenóis, né? Com os vegetais, é muito importante para o autista também. E o magnésio, doutor? O magnésio é fundamental para vários processos no organismo também, do processamento do cérebro também é muito importante. E a sua experiência com a modificação simples, entre aspas, da nutrição, da alimentação, da nutracêutica, deste tipo de paciente, obviamente há melhoras. Muitas melhoras, né? Inclusive também, além dessas intervenções nutricionais, são muito importantes, reduzir os carboidratos refinados, reduzir os alimentos ultraprocessados, né? E introduzir alimentos ricos em polifenóis, né? Vegetais, frutas e verduras. Você também tem tido excelentes resultados com a medicina quântica também, né? No caso do meu filho, que ele tinha dificuldade de falar, ele usou o Parlatum, né? Parlatum, não sei se pode falar a marca de produto aqui, mas porque realmente que vem da medicina quântica, e teve excelentes resultados na melhora da fala dele. Inclusive, eu gostaria de alertar nosso internauta, tem uma loja virtual, eu peço para você colocar, Paulo Xerec, por gentileza, os GCs, é a loja virtual, isso, notacebaldam.com.br é uma loja virtual que eu criei para atender meus pacientes e tem um produto de ômega 3 que tem especialização no DHA, que é especificamente para o cérebro. É um ômega 3 um pouco mais especializado, não é isso, doutor? Sim, ele é mais indicado para o cérebro. É mais indicado para o cérebro. Você tem vários ômega 3, né? Os principais é o EPA, o DHA e o ácido linolênico. Né? O linolênico é rico na linhaça. Parte do linolênico pode ser convertido no DHA e no EPA também, mas se uma via bioquímica no organismo para isso, só que ela converte pouco. Então, o ideal é você, quando tem problemas relacionados ao cérebro, você fazer a reposição direto do DHA, né? Porque ele está envolvido intimamente no processo de cognição. Eu tenho uma série de sintomas que eu acabei anotando aqui, né, nas minhas pesquisas, né? Náuseas, gases, queda de cabelo, enfim. Vamos começar por náuseas, né? Quer dizer, se há náuseas, se há aquela tontura, aquele mal-estar mental, estabelece essa ligação direta intestino-cérebro. Sim. Hoje, o senhor comentou agora há pouco que os psiquiatras ainda não têm essa noção, os nutricionistas têm, porque às vezes eu pego alguns pacientes e falo, então, eu estou em contato com um nutricionista. Tem a nutracêutica e os nutrólogos, que são os médicos especializados em nutrição, hoje estão muito avançados nesse sentido. Mas ainda eu vejo que tem uma corrente do pessoal da nutrição, os nutricionistas, com todo respeito, não é uma crítica, é uma observação, ainda estão ligados àquela história de comer de 3 em 3 horas, quando a gente está vendo hoje que o jejum intermitente dá muito mais resultados por causa da dieta cetogênica, etc. Como é que o senhor avalia isso, o papel da nutrição hoje nesse sentido da náusea, por exemplo? Então, a questão é o seguinte, existem várias correntes dentro da nutrição, né? Assim como tem várias correntes dentro da medicina, tem várias correntes dentro da nutrição. E a nutrição que nós defendemos é a nutrição funcional, né? Aqueles que têm essa ideia mais evoluída a respeito das dietas cetogênicas, da dieta low carb, da paleolítica, né? Da Atkins, que são todas variações de dieta com baixo carboidrato refinado, com maior quantidade de alimentos naturais, maior teor de gordura e proteína. Existe muito preconceito ainda com essas dietas, porque as pessoas às vezes nem entendem direito o que é uma dieta cetogênica. Não é que você vai comer só gordura o dia inteiro. Você vai ter que continuar comendo muitos vegetais verdes, vai comer bastante frutas e verduras, só que as frutas que você vai comer são frutas com baixo índice glicêmico, né, para você não aumentar demais porque mesmo sendo cetogênica, você ainda vai ingerir cerca de 30 a 40 gramas de carboidrato por dia. Então não é zero de carboidrato, não existe dieta zero de carboidrato. Inclusive quando você come um vegetal, você está comendo algum carboidrato. Sim. Só o que nós corremos é do carboidrato de alta densidade calórica, né? São os amidos, os açúcares, né? Eu tenho recebido orientações,
inclusive para questão de academia, de exercícios, carboidratos de cadeia curta, como a batata doce, por exemplo, seriam indicados antes do treino. Isso faz sentido? São os carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Que demoram para virar açúcar no sangue, né? A batata doce é um grande exemplo de um carboidrato desse. Só que o pessoal tem abusado do carboidrato, aliás, da batata doce, assim como tem abusado também do açaí, né? Porque tudo que vira moda, infelizmente, tem deturpação depois, né? Sim. Então as pessoas não entendem direito o conceito, começam a usar o produto E repetir de uma forma cega, sem estudar o assunto, e acaba cometendo os erros. E aí o detrator da coisa que funciona usa os erros para poder se basear, né? Não, isso é fundamental. Outro dia eu tinha feito um programa com o Dr. José Roberto Cater sobre a importância do Lugol. E uma das pessoas escreveu lá: eu tomei Lugol e passei super mal. A pessoa está intoxicada, tomou uma dose excessiva de Lugol, e aí quer desmerecer todo um programa e um estudo de que a administração do iodo com iodeto de potássio faz uma série de bem. A pessoa provavelmente está muito intoxicada de metal tóxico, tomou Exatamente, uma dose razoável. Isso que acontece. Quando você usa iodo, você mobiliza mercúrio, cádmio, metais tóxicos. Essa pessoa tem reserva, às vezes, disso no tecido gorduroso, mobiliza isso daí, passa mal porque está se desintoxicando, porque quando um processo de detox é normal você ficar passar mal. E ainda quer fazer regra geral por conta disso. Exatamente, aí começa a falar mal de uma coisa que não está nem entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Aí começa a criar, como se fosse criar uma regra geral de algo que absolutamente não é um contexto genérico. Exatamente. O que eu costumo falar para meus pacientes é o seguinte: a diferença entre remédio e veneno é a dose, pessoal. Tá? Até arsênico, que mata, pode ser usado como remédio na homeopatia, né? Aliás, tem, né? Não, pode ser usado e é usado, né? É usado. Arsênico, tem um outro nome, arsênico, enfim, tem um outro arsênico. Tem um composto... Vários venenos que são usados em dose homeopática são remédios, né? Então a realidade é essa, pessoal. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então não adianta você detratar uma coisa que você não conhece fazendo uma coisa errada. Né? Não tem como. As pessoas que querem criticar algo têm que primeiro conhecer essa coisa. Exatamente. Né? Eu era, alguns anos atrás, um crítico ferrenho da história do glúten. Hoje eu sou um dos maiores defensores. Por quê? Porque eu fiz o teste em mim mesmo. Eu parei de comer glúten por 30 dias, a minha saúde melhorou absurdamente e hoje, eu digo para vocês, a maioria das pessoas não se dá bem com glúten. A maioria não dá. Que é um dos fatores que leva à desbiose intestinal que nós estamos falando hoje, né? Esse é um grande tema. A gente faz no consultório, pelo processo de ortobiommolecular, com a Aurameter, ou mesmo com processos utilizando o computador, a gente faz testes. E, obviamente, a grande maioria das pessoas tem intolerância a glúten. Diria que 90% dos pacientes. E, sobretudo, tipo O. Né? O sangue tipo O tem absolutamente tolerância a glúten, a frango e a lactose. E, recentemente, veio uma pessoa da Bahia, cortei glúten, cortei lactose, não sei o quê, mas com o abdômen distendido. Aí eu fiz o teste tipo A, sem intolerância a glúten e sem a lactose. Eu falei: olha, você está comendo errado. Você tem que comer, você pode comer glúten e lactose. Isso também é uma coisa, porque grande maioria, realmente, o glúten realmente faz mal, mas nem todos também têm que cortar. Por isso que é importante você fazer os testes de intolerância alimentar. Isso é fundamental. Tem que fazer a consulta, né? Exatamente, fazer a consulta. Às vezes... não existe um tamanho serve para todos. Né? O americano fala, one size fits all. Né? Não existe uma coisa que serve para todo mundo. É isso que é o grande erro da maioria das pessoas. Né? Elas querem seguir uma moda, uma coisa que talvez não sirva para elas, sem fazer uma mínima avaliação antes. Né? Mas agora o glúten realmente teve modificações genéticas, ele cria uma espécie de cola, né? Ele cria O glúten em si é uma cola, é um complexo proteico, né? Que é formado por gliadina e glutenina, no caso do que é mais comum, que é o glúten do trigo, né? E ele tem um problema, quando ele se encosta na barreira intestinal, ele abre uma proteína que existe lá nas tight junctions, que são as junções estreitas, um enterócito e o outro, eles se juntam e eles ficam grudados, assim, como se fosse assim, um velcro. Existe uma proteína chamada zonulina que ela media essa união do enterócito com o outro. E o glúten tem a propriedade de abrir essa junção entre uma célula e outra. Então ela acaba causando a hipermeabilidade intestinal.
ou leak gut, que o americano chama, que é o intestino que vaza, né? E começa a entrar um monte de proteína estranha para dentro da corrente sanguínea. Não só a proteína, tem o risco também, né, doutor, de a gente entrar para a corrente sanguínea bactérias que não são muito bem-vindas para a corrente sanguínea. Sim, vários produtos bacterianos, lipopolissacarídeos, né, que são substâncias derivadas de bactérias ruins, entram para dentro da corrente sanguínea, causam reações autoimunes, né? Alergias, começa com alergias e depois começa a doença autoimune. A alergia, que é uma doença autoimune, né? Por exemplo, eu tinha muita sinusite, rinite e tinha enxaqueca, né? E eu passava nos colegas médicos, né? Otorrino, passava com neurologistas, passava os medicamentos tradicionais que simplesmente tratam sintomas, né? Não tratam a origem do problema. Quando eu tratei a origem do problema, que era cortar o glúten, eu tive um problema resolvido. Quer dizer, essa é a diferença entre você fazer uma medicina tradicional que trata os sintomas e você fazer uma medicina que, além de você usar os remédios nas horas certas, porque tem uma hora certa para o remédio, né? A pessoa que vai parar por um socorro com uma cólica renal, você vai dar remédio para ela. Sim, sim. A pessoa vai ter que ter um remédio para passar dor. Só que isso é uma coisa de emergência, né? Agora, no dia a dia, você tem que buscar a cura das doenças e não só ficar melhorando o sintoma, né? Só para ter uma ilustração um pouco mais, questão de terminologia, é que eu costumo brincar, não adianta querer tratar a fratura exposta com acupuntura, né, ou com ortobiomolecular. Tem que ser um antibiótico, tem que ser cirúrgico, enfim. Mas aqui, em questão de terminologia, o doutor fala de medicina tradicional. Para nós aqui no programa, medicina tradicional é a que nós fazemos. É chinesa, é tibetana. Na verdade, o termo correto é medicina ortodoxa. Isso. Ou medicina... Eu chamo contemporânea. Contemporânea. Medicina contemporânea é a tradicional assim. É a Ayurveda, a chinesa. Essas que são as tradicionais, é verdade. Então, a fitoterapia. Isso. Então, eu vou me auto-retificar aqui. Quando eu falei de medicina tradicional, eu estava me referindo à medicina que é alopática, ortodoxa, que é praticada na maioria dos países ocidentais hoje. Isso, exatamente. Porque tem até uma filigrana, né? O pessoal fala, não, medicina é alternativa. Eu brinco, né? Falo, não, alternativa é tomar remédio alopata, porque nós que somos os primeiros, né? Os primeiros médicos você já tem uma audiência já educada nesse sentido, né? Quando você fala para a audiência em geral, você tem que explicar. Para eles, a medicina tradicional é a medicina alopata. Né? Eu costumo diferenciar chamando medicina tradicional a nossa e a medicina contemporânea, uma medicina moderna. Que é o correto. Segundo essa visão, tá? Só para esclarecer o nosso internauta, para não ter... Mas nós estamos falando a mesma língua. Sim, com certeza. Eu só não usei o melhor termo aqui, com certeza. Não, e você muito corretamente me corrigiu. Não, é só para esclarecer, não é uma correção, simplesmente é um termos de abordagem. Diarreias e prisão de ventre, parecem duas coisas distintas, mas ambos sintomas estão ligados à desbiose. Exatamente. Poderia explicar um pouco e como começar a tratar esse tipo de sintomas, doutor? Então, hoje em dia a gente está imerso num meio ambiente cheio de tóxicos, tá? A gente está cheio de metal pesado, cheio de substâncias estranhas que o nosso organismo não conhece. Nos últimos 30 anos, a maioria das substâncias que nós temos contato hoje em dia, há 30 anos não existiam as substâncias tóxicas, né? Aí você tem várias substâncias, aí tem a dioxina dos lixos, você tem as substâncias derivadas da indústria plástica, o bisfenol A, né, os fitalatos, aí a lista é enorme, até combustível de foguete lá dos lançamentos espaciais lá do Cabo Canaveral na Flórida, a gente é contaminado, porque essas substâncias elas demoram muitos e muitos anos para ser degradadas e ficam circulando. Você tem uma ideia, o DDT, né, que era usado como pesticida, ele foi banido em 1975 e continua até hoje circulando no meio ambiente, porque as substâncias elas não são destruídas pela natureza menos de 100 anos. Então a gente está contaminado com várias substâncias, algumas que a gente nem conhece ainda direito, e infelizmente o nosso intestino é agredido o tempo todo com isso, com medicamentos que nós tomamos, às vezes exageradamente, como eu já falei aqui dos prazóis, e começa a ter esse leak gut que eu mencionei, o intestino começa a ficar muito permeável a várias substâncias estranhas, e muitas vezes, muitos sintomas daqueles vagos que você tem, como você mencionou no começo da transmissão, dor de cabeça, inchaços, mal-estar geral, depressão, ansiedade, dores articulares, insônia. E esses sintomas vagos, você vai no médico que pede um monte desses exames tradicionais, exames que muitas vezes são insuficientes e não descobre a causa, acha que você está estressado, né? Ou muitas vezes você sai da consulta com um antidepressivo
e não percebe que o problema pode estar sendo gerado a partir dessa impermeabilidade do intestino. E a primeira coisa que você tem que fazer é procurar fazer a correção desses elementos, procurando se comer um alimento mais puro possível, menos processado possível, né? E também corrigir essa flora intestinal. Você tem aí os probióticos que você pode utilizar, vários lactobacilos e bifidobacterium, que você pode também tomar na forma de kefir. Existem várias formas de kefir, né? Tanto de leite quanto de água. Eu particularmente tenho os dois, cultivo os dois e tomo os dois. Como é que eu faço? Eu vou falar, depois eu me corrige ou aprova e bacana. Eu utilizo normalmente para alimentação em jejum o kefir de leite. Depois da alimentação eu costumo usar o de água, porque ele está ali para consumir açúcar, inclusive. Sim. Tá correto isso? Não, tá correto. Existem vários kefir, tem kefir de coco, né? Kefir de água, kefir de leite, né? Aí vai muita preferência pessoal. Eu prefiro o kefir de água, né? Que eu faço eu faço a manutenção desse kefir com açúcar mascavo orgânico, isso. Né? E assim, eu acho que você já é um pouquinho mais sofisticado, você toma duas variedades de kefir, né? Duas. Não, até três, porque eu faço. Eu tô adaptando o de leite para o leite de coco. O Dr. Cáter me ensinou, no começo o Dr. Cáter falou, não, ele acostuma. Eu olhei e falei, eu não acreditei muito, mas o danado do Dr. Cáter está certo. Eles se adaptam bem, os bichinhos. Eles são bem resistentes, bem resilientes, né? E aliás, eu ainda faço mais coisa. Eu coloco naquele coador de pano da vovó, tiro todo o soro e aquilo vira uma coalhada que eu consumo com o óleo de coco, linhaça dourado. Legal, excelente, muito bom. Maravilhoso. Para quem já não é tão sofisticado quanto o João Carlos, né? Que ele já está avançado nisso daí. Pode começar com o kefir de água, né? Você pode usar o açúcar mascavo. Uma maneira simples, você cobre o seu kefir assim, mais ou menos com 2 dedos de água, obviamente água filtrada, né? Coloca mais ou menos 2 colheres de sopa do açúcar mascavo, deixa aquilo lá fermentando, né? Se for um kefir que você acabou de pegar de doação, normalmente ele demora para acordar, porque ele fica em geladeira, né? Então ele demora umas 48 horas para acordar. Quando você vê que está espumando a água, é porque ele está fermentando, ele está acordado, né? Ele está se reproduzindo. E ele cresce que nem Gremlin, né? Aquele filme do Gremlin, né? Que os bichos crescem muito rápido, né? Então você vai ter que doar para alguém. Depois de poucos dias, você vai ter bastante quantidade de kefir, você vai ter que doar para alguém. E essa é a ideia também de você ter essa vontade de doar para alguém o excedente, né? Aliás, 24 horas, né? É o suficiente depois que ele está depois que ele já está legal, 24 horas é o suficiente já. Você pode tomar aquela água, você sempre toma aquela água do kefir, você coa primeiro, né? Sim. Toma aquela água do kefir e você repõe a água junto com as 2 colheradas lá de açúcar mascavo orgânico, né? Esse é o kefir que eu uso no dia a dia. Eu não uso, pessoalmente, eu não tenho experiência com kefir de leite. Eu sei que muitas pessoas se dão bem com kefir com leite, mas para tudo na vida, até kefir não é unanimidade. Tem pessoas que não se dão bem com kefir. Com certeza. Você tem gases ficam com muitos gases, né? Com certeza. Para essas pessoas, às vezes você pode usar também os lactobacilos na forma farmacêutica. Você pode manipular, tem vários lactobacilos, né? Brevis, bulgáricos, reuteri, tem várias famílias de lactobacilos e de bifidobacterium que você pode usar para essas pessoas que têm intolerância ao kefir. Mas como o kefir normalmente é de graça, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que tentar é usar o kefir mesmo, né? Você toma em jejum ou toma como eu após a alimentação o kefir de água, doutor? O kefir de água, a maioria das pessoas recomenda tomar de jejum, né? Mas eu praticamente não vejo problema de tomar depois da alimentação, não. Eu acho que funciona bem também. Eu estou repetindo uma receita aqui, exatamente da pessoa que me passou. Quer dizer, para alimentação eu utilizo o de leite e o de água, porque como o kefir de água ele vai atrás da glicose, né? Ele se alimenta da glicose do açúcar. Exatamente. Então na digestão, após a digestão, ele faria a mesma coisa. Ou seja, ele ajudaria na queima do açúcar. Não, sem dúvida. É uma das funções fundamentais dos... Tem lógica. Tem lógica, né? Uma das funções fundamentais do lactobacilos é justamente essa, ajudar na digestão. Sim. Né? E o interessante é que eu, como tipo O, tenho intolerância à lactose, sim, mas eu faço os testes e tanto o kefir quanto o próprio queijo, aquela coalhada mais grossa, anula.
Então eu não sei, o kefir deve isso quebrar... tem essas evidências sim, porque como a lactose é um açúcar, né? Sim. Né? O próprio lactobacilo que está lá, ele se alimenta desse açúcar, né? Uhum. E aí o teor de lactose deve ser muito mais baixo realmente do que do leite normal. Do leite normal. Isso faz também sentido. Faz todo sentido. Notem bem que eu não estou falando que quem tem, né, devo deixar claro, quem tem intolerância à lactose pode usar o kefir. No meu caso, após testes que eu realizo com Aura-Meter e com testes eletrônicos, eu posso consumir, embora tenha intolerância à lactose. Talvez isso seja uma regra geral, entre aspas, mas cada paciente, cada sintoma deve ser tratado de uma maneira diferente, específica e única. Os chineses sempre falaram isso. Nós pegamos duas pessoas com enxaqueca, mesma idade, mesmo sexo, e os pontos de acupuntura, insuficiência e hiperfunção de órgãos e vísceras são diferentes. Portanto, as receitas de pontos também serão diferentes. Ou seja, o tratamento é absolutamente individual. Também na medicina integrativa é assim, né? Não, com certeza. O que funciona para um paciente não funciona para o outro, né? A gente tem que aceitar, entender isso, né? Não adianta a gente querer passar receita de bolo para todo mundo. Não existe isso. É individualizado. Por isso que a gente tende a pedir muito exame, né? Porque a gente realmente quer fazer uma medicina o mais personalizada possível. Né? E realmente o kefir é uma excelente opção, o kefir de leite, o kefir de água, né? E é importante também você alimentar esses seus lactobacilos, tá? Então, o pré-biótico é tão importante quanto o probiótico. Então, é importante você também ingerir fibras insolúveis, né? Então, comer alimentos com muitas fibras para poder dar substrato para essa bactéria poder se desenvolver. Inclusive, a própria linhaça é uma boa fonte, a chia é uma boa fonte também de fibras insolúveis para essas bactérias se desenvolverem, né? A linhaça que o senhor diz é a semente mesmo, né? A semente, a chia, né? A própria pectina também, né? Existe a inulina também, que é outra fibra que você pode manipular também em alguns casos, né? E os fruto-oligosacarídeos também são pré-bióticos que você utiliza como fonte de alimentação para essas bactérias do bem, né? Quais alimentos a gente poderia citar indicados com essas propriedades? As fibras dos vegetais, né? A própria celulose, tem as lignanas, né? Que são fibras que os próprios probióticos usam para se alimentar. A chia que nós mencionamos aqui, a linhaça, né? Todos esses alimentos têm fibras que são utilizadas. A celulose é uma fibra que não é digerível para o intestino do homem e nem da vaca, que usa a celulose como fonte de energia, mas no caso da vaca ela tem um processo especial que ela consegue usar as bactérias dela para processar a celulose e transformar em açúcar, né? Nosso intestino não tem essa capacidade de fazer isso, mas mesmo assim essa fibra é utilizada pelas bactérias do bem para alimentar elas, é elas que elas vão produzir o ácido gástrico de cadeia curta, que eu falei que o propiônico, o butírico e que são esses ácidos graxos que vão alimentar o enterócito, além da glutamina. A glutamina também é um aminoácido muito importante para a alimentação do intestino. Então, pessoas também que têm desbiose devem fazer suplementação de glutamina também. Agora, a desbiose é difícil de a gente diagnosticar, né, doutora? Semana passada nós fizemos um programa, eu fiz um programa sozinho, aliás, está no canal. Põe os nossos mídias sociais, por favor. Isso. O Instagram está estourando, né? Muitas informações, cada dia uma notícia nova. @jcbaldan.acupuntura, e no YouTube tem 2 canais com os programas saludes. O meu nome, João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas. Esse programa da semana passada está disponível nesses 2 canais. Nós falamos sobre a diferença da cefaleia crônica, né, tensional crônica ou episódica, e a enxaqueca, a diferença das duas coisas. E falamos que a medicina oficial, a medicina contemporânea, fala que a cefaleia é uma doença em si de origem desconhecida. Nós, obviamente, discordamos disso. Falamos que a cefaleia funciona sempre como um termômetro. A gente até deu um exemplo brincando, é como se você está na estrada, acende a luzinha do óleo que está faltando, você para no posto e tira a lâmpada e continua a viagem. O motor vai fundir. Obviamente que essa luzinha do óleo que é a enxaqueca ou mesmo a chamada cefaleia tensional, seja ela episódica ou crônica. O fato é que a cefaleia, a dor de cabeça, a enxaqueca, é uma sintomatologia de que algo não vai bem no organismo, de uma maneira geral.
E me parece que a dor de cabeça também é um sintoma da desbiose, né? Não, sem dúvida, eu sou um exemplo vivo disso daí, porque eu tinha 4 tipos de dor de cabeça diferentes. Cada um numa região ou cada um num horário? Cada um numa região da cabeça e cada um num horário diferente, em Diferente. circunstâncias diferentes. Eu tinha enxaqueca clássica, eu tinha cefaleia em salvas, não sei se você já falou sobre isso, que é um tipo raro, eu também chamado de cefaleia estamínica de Hurton. É um tipo raro de enxaqueca. Que a pessoa quase enlouquece. Quase enlouquece tanta dor. Eu tomava medicamento injetável em casa, eu me auto-aplicava, é tanta dor que eu tinha. Eu tinha cefaleia tensional também e tinha sinusite. Quer dizer, você comprou logo o pacote completo? Eu tinha um pacote completo, entendeu? Aí você vai falar, mas você era muito estressado? Lógico, o estresse tem um fator aí importante, componente importante isso daí. Só que a partir do momento que você modula melhor o seu intestino, você evita todos esses problemas autoimunes, né? Doenças autoimunes, doenças relacionadas ao cérebro. É como nós estamos falando aqui, o intestino é o segundo cérebro, isso é um fato. Isso daí não é a medicina alternativa que está falando, nem a medicinas tradicionais e o Veda. Quem está falando isso é a medicina moderna. Né? A medicina feita no Instituto de Pesquisa. A gente sabe que demora 20 anos entre uma pesquisa, às vezes, ganhar um remédio no mercado. Né? Então essa medicina de ponta hoje está falando isso. O intestino é o segundo cérebro. Então você tem que cuidar primeiro do seu intestino antes de pensar em tomar qualquer outro remédio para qualquer outra doença. Né? E lógico que se você tiver com uma baita dor de cabeça, você não vai tratar a dor de cabeça, não vai ficar sentindo dor. Né? Mas a maioria das doenças hoje em dia, eu posso até falar isso sem exagero, a maioria das doenças sistêmicas hoje tem origem no intestino. E se você corrigir o intestino, se der ênfase no intestino, você vai estar curando uma série de doenças. Como nós falamos na abertura do programa, para a medicina chinesa, tem um órgão yin, que produz a energia, e uma víscera que faz ela circular. O fígado, órgão, a víscera, a vesícula biliar. Baço, órgão, o baço pâncreas como órgão, porque os dois órgãos funcionam como um meridiano só, e o estômago como víscera. Então tem sempre o órgão e uma víscera, e tem toda uma inter-relação entre eles. E no fogo, o elemento fogo, que é um dos principais elementos, na verdade todos os 5 elementos são importantes, de acordo com a sua geração e repressão, mas o fogo é um dos mais importantes, a sede do espírito é o coração e o intestino delgado. Né? Quer dizer, você veja a importância do intestino, da assimilação dos nutrientes junto com a sede do espírito, que é o coração. E a gente está resgatando essa importância do intestino, porque durante muitos anos, quando eu estava na faculdade de medicina, mais de 20 anos atrás, o pessoal achava que a única função do intestino era digerir e absorver alimento. A gente sabe que tem muitas outras funções, né? É o principal órgão de defesa imune do nosso organismo, o intestino. Né? Então, a principal linha de defesa do seu organismo é o intestino. Quando você começa a acabar com a sua produção de ácido clorídrico no estômago, que hoje é os tratamentos tradicionais não, vamos de novo. Os tratamentos alopáticos, né? Para gastrite ou para úlcera duodenal, o que é? Você suprimir o ácido clorídrico do estômago, né? Quando você faz isso, você está destruindo uma das principais barreiras que o seu corpo tem contra infecções. Você está deixando passar um monte de bactéria ruim, né? Que não são destruídas pelo ácido clorídrico, né? Isso é uma das principais causas. Inclusive, o uso de antibióticos exagerado é outra causa de desbiose intestinal. Hoje em dia, todo mundo está entupido de antibiótico. Qualquer coisinha, está com um resfriado, vai para o pronto-socorro, primeira coisa que o médico dá, antibiótico, né? Deixa o organismo totalmente descompassado, né? Desequilibrado, e dá origem a uma série de problemas. Eu estou cansado de ver paciente, por exemplo, com infecção urinária de repetição. Uma das causas de cistite de repetição é a desbiose intestinal. E a coisa que deveria melhorar isso na visão da medicina alopata, que é os antibióticos, piora mais ainda a desbiose, causando mais cistite de repetição ainda. Enquanto você não reequilibra esse organismo, você não consegue melhorar esse quadro de cistite de repetição, que é muito comum nas mulheres. Deixa eu ver se eu entendi. A reposição de ácido clorídrico, o senhor falou que faz mal, é isso? Não, eu falei que a supressão do ácido clorídrico, supressão, tá certo. Que hoje é feito de uma forma indiscriminada. As pessoas hoje estão tomando os prazóis por anos a fio, né? Está acabando com a flora intestinal das pessoas. Eu entendi. Inclusive, eu tenho muito comum, doutor, às vezes as pessoas chegam no consultório com sintoma de gastrite. Eu tenho gastrite e tomo prazóis. Eu falo, então você tira isso, vai tomar limão em jejum. O pessoal olha para você, parece que você é um ET recém-chegado. Parece que é papo da comadre, né? Mas não, funciona assim. Eu tomo isso daí todo dia. Limão em jejum. Jejum, eu tomo. Inclusive, ajuda muito
Porque é o seguinte, o limão ele tem ácido cítrico, né? Muitas pessoas acham que o limão é ácido. Ele pode ser ácido, mas ele no organismo ele ajuda a alcalinizar o sangue. Isso. O próprio Dalai Ribeiro fala muito isso daí, né? Então, apesar dele ter um certo ácido, que é o ácido cítrico, ele alcaliniza o sangue, né? E pra você ter uma ideia, o sangue venoso do estômago é 10 vezes mais alcalino do que o sangue de outras regiões do corpo. Por quê? Porque para produzir o ácido clorídrico precisa alcalinizar o sangue. Para a polaridade yin e yang que chama. Então, na verdade, você produzir ácido clorídrico no estômago, você está alcalinizando o seu organismo. Então, e o pH do estômago tem que ser 2, 3. 2 a 3. O pessoal fala assim, vou tomar água alcalina. Bom, pode tomar água alcalina, só que ela chegando no estômago tem que ir para 2 na acidez. Senão não resolve nada. Eu particularmente uso água destilada, inclusive para alimentar o kefir. E quando tem que repor sal, eu uso o sal do Himalaia, o magnésio, enfim. Faz uma reposição de mineral na alimentação. É água morta. É água morta, mas é limpa, não tem fluido. Mas assim, independente do pH do que você ingere, o seu corpo vai sempre fazer a compensação, né? Tamponar, né? Vai tamponar. O sistema tampão do organismo é fundamental na vida, senão todo mundo morria no primeiro dia de nascimento, se não tivesse esse sistema. Então, a história de você comer alimentos alcalinos, que são os vegetais, né? Não é porque você vai alcalinizar o seu corpo de uma forma direta, né? Mas você vai estar sobrecarregando menos sistemas tampão do organismo, porque a maioria dos alimentos que a gente come hoje em dia são ácidos. Sim. E quando você come excesso de alimentos ácidos e não come os vegetais alcalinizantes, você está sobrecarregando o sistema tampão, né? E o próprio Dr. Lai Ribeiro fala com muita propriedade que uma das grandes alimentos para o câncer é o meio ácido, né, na matriz extracelular. Sim. Então essa matriz extracelular tem que não pode estar muito ácida e tem que estar bem oxigenada, porque excesso de acidez na matriz extracelular, com excesso, com falta de oxigênio, é uma das principais gatilhos para a formação do câncer. Né? Inclusive, a disbiose intestinal é um dos gatilhos para o câncer também. Sim. Né? E aí tem várias linhas terapêuticas, entre elas nutricionais, a própria terapias oxidativas e as antioxidativas, né, que eu sempre falo. O pessoal fala, ozônio, bacana, eu mesmo utilizo, eu sou um paciente de ozonioterapia, e aí você faz uma antioxidante, né? Faz terapia oxidante e antioxidante. Você falou da matriz extracelular, é muito importante, a gente teve várias aulas sobre isso, inclusive às vezes no consultório, doutor Andalaí, a gente faz testes e percebe que a pessoa está contaminada com determinado metal. E aí ela fala, não, mas eu fiz exame e tal, não deu isso, ou não deu parasitas, ou não deu vírus e bactérias. Bom, esses vírus, bactérias nocivos, os metais tóxicos, principalmente os vírus e bactérias, são entidades vivas. Eu costumo explicar o seguinte, você vai matar um mosquito no aparelho, ele foge. Tem cérebro um mosquito? Não sei se tem cérebro, mas ele tem um instinto de sobrevivência. Tem um sistema nervoso central que é bem simplificado, mas tem. E o vírus e bactérias também tem. Eles têm um sistema de... Vírus e bactérias também tem. E se uma arteriola, que não é para cada célula, e sim nessa bolsa chamada matriz celular, que tem milhares de células que são alimentadas por essa arteriola, se o vírus, a bactéria ou o metal tóxico estiver escondido ali durante a retirada do sangue para o exame, obviamente que ele não vai aparecer, ele não está chegando até a matriz. A matriz não está tendo esse contato direto com o sangue. Então nós temos apurações, né, métodos de apuração muito mais profundo, muito mais verticalizado do que os próprios exames de plasma, né, doutor? Não, o exame de plasma ele é muito limitado, tanto que existem exames salivares para hormônios, né? Hoje são os principais exames que a gente usa para hormônios, são salivares, tem exames também hormonais na urina, né? E quando você quer ver intoxicação metal pesado, você tem que fazer um mineralograma, né? E aí tem vários métodos. Tem o método do Dr. Victor Matos, que é o sensograma. Tem o método que usa o cabelo, né? Que é o mais tradicional, que você vai ver metal tóxico, você não vai medir no sangue. Você tem que medir dessas outras formas alternativas, porque o plasma não é tudo, né? O plasma ele não vai refletir de forma correta o que está dentro da célula, ou o que está na matriz extracelular. Porque o plasma é o líquido do sangue, né? Circulante, né? A matriz extracelular tem uma composição completamente diferente do plasma. Né? Então, para você ver a matriz extracelular, normalmente você lança mão de outros recursos. Por exemplo, hoje em dia está ficando um pouquinho mais fácil pedir esse exame, mas muitas vezes tem que pedir exames intraeritrocitários, da hemácia, para você ver o que está acontecendo dentro da célula, porque muitas vezes você não consegue fazer isso
do plasma, né? Sim. E os convênios, infelizmente, não autorizam ainda, e é até difícil de pedir esse exame no Brasil, mas ela está começando a ficar mais popular com o tempo. Né? Nós temos um equipamento, a Nova Ciência fez um equipamento que chama ProSync, é uma canetinha que a gente avalia por frequência mesmo, né? São 3.000 exames, é um pouco demorado, mas ele é bastante interessante porque ele cria uma curva do paciente e a partir dessa curva você faz todas as análises. Como é que é o nome dessa? Chama ProSync. Eu estou interessado nisso, você me fala. Tá, na loja virtual está lá Mas é um equipamento para medir várias substâncias, é isso? Não, ele faz um rastreamento, inclusive da energia alimentar. Tem vários alimentos. Então deve ser um sistema parecido com o sensograma do Victor Marcos. É parecido, mas ele é mais complexo. Porque o Alexandre Távola, que desenvolveu esse equipamento, trabalhou até com o Dr. Victor Marcos. Que, aliás, é um dos nossos entrevistados, estou para trazê-lo aqui. A gente está com uma dificuldade de agenda, mas em breve o Dr. Victor vai virar aqui para falar aí também sobre isso, mas é por ressonância. Sim. Né? Por ressonância você pode fazer uma grande avaliação, aí depois falar, opa, o problema está aqui. E aí você investiga de uma outra abordagem, etc. Sim. Aquelas pessoas que têm o abdômen um tanto quanto proeminentes, né? Aquelas barrigas inchadas e tal. Sim. As pessoas até brincam, né? Cemitério de frango, calo sexual, né? Sim. Essas bobagens todas, na verdade, é uma grande patologia de um abdômen distendido e provavelmente com uma desbiose séria, né, doutora Laine? Aí tem várias situações. Pode ser um abdômen distendido com gases, né? Pode ser uma pessoa muito constipada, mas assim, o mais comum que eu vejo mesmo é o pessoal com gordura visceral, né? Inclusive esteatose. Esteatose, que é uma forma de gordura visceral, que nós medimos com mais facilidade. Sim. Existe um exame chamado elastograma, que avalia com precisão o teor de gordura que tem no fígado, né? Porque é o órgão mais fácil de avaliar, porque é um órgão muito grande, né, do abdômen, né? Então é muito fácil você avaliar a gordura visceral através do fígado. Mas eu acho que está falando mais a respeito da desbiose, né? Sim. Então hoje em dia as pessoas se acostumam a evacuar uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 2 dias. Não é o normal, pessoal. O normal é você evacuar de 2 a 3 vezes ao dia. Lógico, com a consistência normal das fezes, né? É que na vida moderna, a gente comendo alimentos ultraprocessados, né? Os farináceos, né? Refinados, a gente perdeu essa noção, porque a maioria das pessoas come muito pouca fibra. E a pessoa acha que é normal ficar 2, 3 dias sem evacuar. Não é normal. Se você fica 2, 3 dias sem evacuar, você está com deficiência de água no seu corpo, ou de fibra, ou provavelmente é os dois, né? De água e de fibra. Que é uma das grandes causas de desbiose, porque, como nós falamos, a bactéria do bem, o probiótico, né? O lactobacillus, o bifidobacterium, precisa dessa fibra para se alimentar, né? Agora, em relação, já que estamos falando de evacuação e fezes, o doutor Nair fala isso, a gente sempre aprende também no curso de ortobiomolecular a importância de se observar as fezes. Eu, particularmente, tomo clorela, faço outros tipos de desintoxicação e percebo que quando as fezes estão escuras, pesadas no fundo do vaso, significa que ela está drenando metais tóxicos, que o ideal seria que ela ficasse nem muito flutuante, nem muito no fundo. Poderia falar alguma coisa disso para orientar o nosso teleinternauta? Não, sem dúvida. Você tem que observar as suas fezes. Existe uma classificação das fezes, que é a classificação de Bristol, né? Que, na realidade, você não pode ter aquelas fezes também parecidas com cabrito, né? De bolinhas, de bolinha, né? Isso não é uma fezes, não são fezes saudáveis, nem muito menos a fezes diarreica mesmo, francamente diarreica, e essas fezes que têm um formato mal definido, né? As fezes têm que ter um formato parecido com um charuto, né? E tem que ter uma consistência também não muito endurecida, mas tem que ter aquela consistência firme, né? Aí você tem que observar que tem que ser marrom escuro as fezes. Se ela estiver muito escura, muito perto do preto, né, e tiver com cheiro forte, pode ser sangue digerido, né? E como ele falou a respeito dos metais pesados, né? Então é importante que as suas fezes não fiquem nem no fundo, nem muito na superfície. Se ela ficar muito na superfície, pode ser sinal de gordura em excesso nas suas fezes, que não está digerindo gordura direito, a gente chama de esteatorreia, né? E também as suas fezes não podem deixar muito resíduo. Na hora que você passa o papel, né, que o ideal não é passar papel, mas a maioria das pessoas usa, não pode ficar aquele resíduo, né? Tem que estar quase seco o papel. Se o papel não tiver muito resíduo, é porque você está com uma consistência ruim nas fezes, tem algum grau de desbiose. São informações importantes que devemos ser... A gente tem vergonha de falar isso, né? Mas a gente deveria ensinar as pessoas a falar isso de uma maneira mais aberta, né? Porque a gente tem vergonha do próprio corpo, né?
E, na verdade, você tem que olhar suas fezes mesmo. Toda vez que você evacuar, você tem que olhar para suas fezes, né? A gente não faz com as crianças, quando está aprendendo a se fraldar, que ela bate pau, dá tchau pro cocô, essas coisas. Então, isso aí é uma coisa meio bobinha de criança, mas você tem que continuar, pelo menos, olhando suas fezes, porque ela é reflexo da sua saúde. Aliás, posso fazer só um adendo rápido aqui? Por favor. Vocês vão acreditar se eu falar para vocês que existe um tratamento para diarreias, que nenhum antibiótico de milhares de dólares funciona. Esse antibiótico caríssimo não funciona. Um dos tratamentos é você fazer transplante de fezes. É verdade. Inclusive em comprimido. Hoje já vem em comprimido, em cápsula, né? Mas fale um pouco do transplante. Você pode infundir por endoscopia ou por colonoscopia, você pegar fezes de pessoas saudáveis e infundir em pessoas doentes. E às vezes é o único tratamento que existe para Clostridium difficile, que é uma bactéria que nenhum antibiótico habitual está matando mais. Né? As pessoas morrem se não são tratadas. Você fazer transplante de fezes, você cura 90% das pessoas que têm essa doença. Não, e o Clostridium, hoje tem pesquisas, você pode falar melhor do que eu, está muito ligado em geração aos tumores, inclusive retais, né? Sim, coisa tem do a ver, Clostridium muito ligado à geração de tumor. Com certeza, né? O Helicobacter pylori, o Clostridium difficile são bactérias que aumentam o risco de câncer, sim. É correta essa informação. É correta, E hoje aí dá tamanha importância de a gente fazer até transplante de fezes. Chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto, mas é para você ver que realmente as fezes, que a gente sempre considerou, a gente foi ensinado, né, de uma maneira assim, cultural, de que é uma coisa suja, que é uma coisa ruim, e a gente está descobrindo que tem um papel terapêutico nas fezes. Né? Para mim isso é uma coisa surpreendente, né? E como é que a ciência moderna cada vez mais está cedendo espaço para as medicinas tradicionais, né? A Ayurveda chinesa, principalmente essas ciências milenares, né? Que cada vez mais está confirmando os achados das medicinas tradicionais. É exatamente isso. Aliás, o mote, né? O programa Saúdes tem exatamente essa perspectiva, né? Isso há 9 anos, quando começava, eu falava exatamente isso. A acupuntura tende a trazer uma coisa importante na medicina atual. E aí a medicina quântica começou a olhar essa questão energética, essa questão dos planos, a questão do pensamento, da emoção e como é que ela se realiza no físico, né? E sempre fazer esse elo de ligação. Só mais um dado importante, o coração e o intestino delgado são ligados à emoção alegria, vejam só. Quando insuficiente, eles geram a tristeza, que é o excesso de pulmão e intestino grosso. E a alegria é o órgão, a emoção predominante do elemento fogo, tanto o coração quanto o intestino delgado. Obviamente já constatado pelo próprio Dr. Anaí, que falou em relação dos problemas de depressão. E outros, né? O TDAH, por exemplo, dos distúrbios de ansiedade. Com certeza, TDAH, a ansiedade, né? Os distúrbios até obsessivo-compulsivos têm tudo a ver com o intestino, né? Quando você corrige a desbiose intestinal, você corrige esses problemas, né? E também é importante, já falamos aqui das fibras, dos alimentos naturais, de você cortar os alimentos processados, né? De tomar água com quantidade suficiente também, 1 copo de água por hora. Falamos dos probióticos, né, do kefir, e falamos também um pouquinho da glutamina, né? Glutamina e metionina são 2 aminoácidos importantes para corrigir também a desbiose intestinal. E temos também, como importante, as enzimas digestivas também. Você deve repor enzimas digestivas nas pessoas que estão em desbiose intestinal. E falaram que no Brasil ainda as enzimas digestivas não estão bem comercializadas, não são de boa qualidade, isso é fato? Não, isso daí, se você tiver uma boa manipulação, já se faz boas enzimas digestivas, sim. Isso, tá? Mas precisa passar por uma consulta, pegar uma... Não, lógico, não é. Precisa passar por uma orientação. Não vai chegar na farmácia e falar, me dá uma tonelada de enzima digestiva. Isso não existe. Não existe. Você tem que fazer uma avaliação, um comprológico funcional, para ver que enzimas estão faltando, né, no seu organismo. Existem hoje preparados manipulados com bromelina, papaina, pancreatina, várias enzimas digestivas que ajudam muito. Para quem tem gastrite, em muitos casos de gastrite, é falta de ácido clorídrico, não é excesso. Não é excesso de clorídrico. O próprio Dr. Ribeiro fala muito disso, né? O cloridato de betaína, nesses casos, ajuda bastante também, que você pode repor a cloridato de betaína e ela melhora o teor de ácido clorídrico no seu organismo
E esse é um dos tratamentos, inclusive, para esofagite de refluxo. Porque muitas pessoas acham que esofagite de refluxo se trata com omeprazol, em muitos casos não, porque a válvula do esfíncter esofagiano inferior, ela se abre justamente porque o pH do estômago está muito alto e não baixo. Então, pessoas que têm pH estomacal 5, 6, né, tem muito mais refluxo que de quem tem o pH normal, que é 2 a 3. Ou seja, mais alcalino do que ácido. Exatamente. Para o estômago. Exatamente. Você tem que acidificar o estômago para você fazer a sua válvula esofagiana inferior voltar a funcionar, para você evitar o refluxo, né? A queimação que você tem no esôfago, causando esofagite e o esôfago de Barrett, né? Que é uma inflamação crônica no esôfago que pode levar ao câncer de esôfago. Né? Exatamente. Xerec, estamos em cima da hora, né? Estamos? O Xerec, falamos com trabalhos técnicos do Paulo Xerec, grande técnico, grande amigo. Ele tem uma cara brava assim e tal, não sei o quê, mas é só cara, ele é boa gente. A direção do jornalismo, direção geral é do Alberto Luchetti, direção de programação do Marcel Nobis, o James Edward, que eu chamo de James Brown, que estava aqui na nossa live, aqui, que eu chamei ele de cara de desbiose, né? Porque ele é moreno de óculos. Falei, você está parecendo a cara da desbiose. Está na nossa live, ele é o diretor de imagens, está produzindo um material específico aqui para a gente. Eu quero agradecer a atenção, a disponibilidade do Dr. Alain Machado Dutra, que é médico urologista com mais de 20 anos de formação, 16 anos de especialidade, uma vasta experiência. E ainda bem que existem esses médicos que estão abrindo a cabeça para esse novo tipo de medicina que nós aqui no Salutis defendemos, como o resgate das medicinas tradicionais, medicina quântica, informacional, relativa, para que nós juntos, não estamos brigando, nós juntos podemos fazer um trabalho de medicina preventiva, mesmo curativa, mas principalmente preventiva, para dar mais qualidade de vida e bem-estar a todos. Alain, para encerrar, se as pessoas quiserem entrar em contato, seus canais do YouTube, ele sempre está publicando coisas importantes. Aliás, foi pelo YouTube que nos conhecemos, porque aqui na cadeirinha aqui só senta bambambam, viu? Oh, muito obrigado. Outro dia eu estava no curso de cristais de Oz, de um floral ligado aos cristais, muito interessante. Tinha um médico de Ribeirão Preto, eu chamei e falei, você precisa dar um pulo lá. Ele falou, não, lá é só bambambam. Eu falei, então estuda mais. A gente brincou, então estuda mais um pouquinho. A gente brincou e tal. E a fama que tem aqui no Salutis só vem gente grande. E é verdade, uma das provas é que você acabou de dar uma excelente entrevista aqui. Com certeza nos ensinou bastante, espero que tenha ensinado você também. Então, realmente... desculpa te interromper. Não, suas palavras finais, doutor. Minhas palavras finais é o seguinte, nós atendemos em Santo André, numa clínica voltada à medicina integrativa, funcional e estilo de vida. Eu continuo exercendo a minha especialidade básica, urologia, mas como vocês perceberam, eu estou falando aqui de intestino, né, apesar de ser urologista. Por quê? Porque a medicina integrativa é justamente isso. É você integrar órgãos e sistemas. Só assim você fazer uma medicina de boa qualidade. Não adianta você enxergar um órgão isolado dos demais, você não vai fazer medicina de boa qualidade, né? Então, as minhas redes sociais, meu Instagram é @Dr. Alain Dutra, Dr. DR, né? DR Alain, com IN de navio, Dutra, tudo junto, Dr. Alain Dutra. Também a mesma coisa no Facebook, Dr. Alain Dutra. No Twitter também, Dr. Alain Dutra. E no YouTube, para você me seguir no YouTube, como o meu canal do YouTube ficou meu nome completo, ficou Alain Machado da Silva Dutra. Fica mais fácil você entrar num link que eu criei, que é o alainuro.com ou alain.med.br, alain.med.br/canal. Você vai assinar automaticamente o meu canal no YouTube. E nas redes sociais eu já falei qual é o link, né? @Dr. Alain Dutra, né? E a minha clínica fica em Santo André, a clínica HRI. Eu, a doutora Ana Paula Rodrigues, que é uma médica vascular, minha esposa, e também trabalha com medicina integrativa, que fica na Avenida Industrial, 780, no bairro Jardim. O telefone é 11 4902 2038. Repete o telefone. 11, da Grande São Paulo, 4902 2038. Tá certo. Eu agradeço muito a participação do Dr. Alain, que realmente nos ensinou muita coisa sobre desbiose. Eu convido vocês para a próxima segunda-feira estarem ao vivo aqui, www.alltv.com.br. Nós temos muitas novidades, provavelmente semana que vem eu vou entrevistar o Dr. Naif Tadeu. Nós temos mais novidades também. Tem uma série de entrevistas já programadas. Os programas de hoje, podem colocar a mídia, por favor, Xerec?
nos canais do YouTube, João Carlos Baldão, ou no Além de Agulhas. No Instagram também eu coloco as chamadas dos programas anteriores, @jcbaldan.acupuntura no Instagram. Siga lá no Instagram, a gente está publicando diariamente notícias, notas e informações. Eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, uma excelente semana a todos e até a próxima segunda, 14 horas, ao vivo aqui. 13h30 fazemos a live. Falamos com o trabalho técnico de Paulo Xerec. Ele é cara de bravo, mas é boa gente. Boa semana a todos e até segunda.